Oi, bom dia, bem-vindo a Bistalk Português, hoje com Rose Vieira e Ana Souza, nossa, nossa moderadora, e hoje recebemos uma presença especial de Fabiana Alcaraz e Stefano Finato, da Vice Version, afinal falei em espanhol, Boa, a versão em boa. espanhol. Bom dia, Gostei. gente, um prazer ter vocês aqui, um prazer grande mesmo, e gostaria que vocês falassem um pouco sobre vocês, sobre a empresa. Bom dia, Olá, gente. pessoal. Bom dia, bom dia. Para mim é um prazer poder estar aqui hoje participando dessa live com vocês. Eu sou a Fabiana Alcaraz, sócia fundadora da Vice Version Serviços Linguísticos, e hoje estamos aqui para compartilhar um pouquinho aí da nossa experiência nos serviços de tradução e acessibilidade, que contribuem tanto com os eventos corporativos. Gente, muito obrigado. Uma honra estar aqui, em primeiro lugar, em nome da Vice Version. Para a gente é um prazer a gente ter esse espaço aí, falando com vocês, uma atmosfera tão legal, tão leve, né? E aí, falando um pouco, então, eu sou Stefano Finato, sou co-founder também da Vice Version. E a gente queria falar um pouco, então, da gente, né? Como você sugeriu, né, Rose? Eu tenho formação na área de tradução e interpretação, que é um dos principais, alguns dos principais serviços, né, que a gente oferece, e eu atuo também no gerenciamento dos projetos dentro da Vice Version. Então, essa é um pouco sobre a gente, assim, né. Eu pensei em falar também de para vocês um pouco sobre como a Vice Version surgiu, né, se vocês acharem interessante, né. Claro que Aí sim. a Fabiana vai poder complementar algumas informações também, né. A Vice Version, nós somos uma empresa que nós começamos as nossas atividades em 2015, e eu acho bem legal, eu sempre gosto muito de falar, assim, do que culminou no projeto inicial da Vice Version e como nós evoluímos desde esse começo para onde a gente está hoje, né? A gente trouxe visões diferentes, bagagens diferentes, tanto eu quanto a Fabiana. Eu acho bem legal a visão e a bagagem que a Fabiana trouxe para a gente, uma coisa mais estratégica. A Fabi tem uma visão bem macro, bem de grandes corporações, de multinacionais, por onde ela passou durante a carreira dela. E eu, uma visão, assim, menos macro, eu diria, uma coisa mais, assim, de muitas agências que eu já passei, dos trabalhos que eu desempenhei como tradutor, né, atuando com tradução mesmo, né, e com a interpretação. E aí, esses momentos, né, de muito trabalho, muito estudo, me possibilitou a gente identificar no mercado algumas falhas, algumas lacunas, alguns espaços que a gente via ali que não estavam sendo supridos, assim, direito para o mercado, para os clientes, né? E eu costumo até falar, meninas, né, um exemplo, assim, eu tinha muito isso em mente, assim, uma ideia, né? É igual você ter uma indústria, uma fábrica, por exemplo, de produção de peças, você tem ali os moldes com as peças, né? E você tirar uma peça de um molde e você tentar encaixar aquela peça num outro molde que não é daquela peça. Eu enxergava assim, às vezes, algumas empresas que tentavam meio que forçar alguns serviços, como de tradução e outros relacionados, para clientes, mas não eram serviços, assim, altamente adaptados para a realidade daquele cliente, sabe? Igual quando você pega mesmo uma peça, tenta encaixar no molde que não funciona. Se você forçar, eu acho que essa peça até entra, né? Mas você vai ter problema, a peça vai rachar, enfim, vai ter... Então, eu percebia muito isso, falava, puxa, tá faltando alguma coisa aí. Parece que falta, às vezes, uma visão mais especializada, de um especialista mesmo, que vai conseguir ali entender a necessidade do cliente, né, e oferecer alguma coisa mais de acordo. E aí eu, junto com a Fabiana, viemos com essa proposta, né, Fabi? A gente focado numa coisa mais assim de entender muito a necessidade do cliente, do que o cliente realmente precisa, né? E aí trazer Exato. realmente um atendimento assim bem personalizado, né? É exatamente isso que o Stefano falou agora, né? A Vice Version, ela nasceu da materialização de um plano de negócio voltado aí para as experiências que temos com as traduções dos diversos segmentos e áreas de negócios, né? Porém, com o passar do tempo, nós observamos aí a necessidade real dos clientes, que eles sim precisavam aí de mais do que uma tradução, porque a tradução envolvia É, também outros serviços ligados é, ao trabalho de tradução, né? Então, era um conglomerado de serviços.
E assim nós passamos a ser essa empresa completa que somos hoje, né, oferecendo uma gama de serviços linguísticos, e auxiliando aí na comunicação e acessibilidade nos diversos segmentos voltados à área de treinamentos corporativos, produção de vídeos e conteúdos, enfim, tudo aquilo que o cliente realmente precisava. Coisas ligadas, né? Igual a Fabi comentou, né? Se eu chego, né? Se eu tenho um cliente, por exemplo, que chega para mim e fala, Stefano, Fabi, eu preciso de um vídeo aqui, que enfim, eu tenho esse vídeo aqui prontinho em português, eu preciso lançar isso no mercado internacional que eu quero atingir. Tenho clientes, enfim, nos Estados Unidos, alguma coisa assim. Preciso disso em inglês, né? Não é uma coisa muito simples, né? A gente está falando de alguns serviços, né? A ideia é primeiro a gente, por exemplo, transcrever aquele vídeo, a mensagem do vídeo, fazer essa tradução, então, para depois fazer uma legenda. Então, são vários serviços relacionados, né? E foi aí que, com o tempo, né, Fabi, a gente foi vendo que a gente precisava mudar um pouquinho o nosso nome, porque a gente começou lá em 2015 como Vice Version Traduções. E aí, depois a gente viu que, assim, a coisa foi naturalmente aumentando, né? E hoje nós somos Vice Version Serviços Linguísticos, né? A gente tem uma gama de serviços, vocês podem entrar depois no nosso site, dar uma olhadinha, né? E aí entrou nas coisas do evento, né? Que é o que a gente vai, acho que, comentar mais agora, né? Sobre os eventos, né? Eu já ia te perguntar mesmo, né? Como que vocês identificaram o setor de eventos, né? Como um setor ali que demandava, né? Uma necessidade bem mais específica, porque eu acredito que dentro do setor de eventos a gente engloba aí várias características que não dá simplesmente para você pegar um tradutor ali e colocar ele ali só para ele, digamos assim, traduzir ao pé da letra, né? Como a gente estava conversando em off aqui, né? Negócio bem improvisado, né? Exatamente. Eu acredito que para o setor de eventos é uma demanda um pouco mais específica, correto? É exatamente isso. Primeiro, assim, é bem o que você falou, uma coisa que me chamou a atenção, Ana, a gente percebeu nos períodos pré-pandemia como o mercado de eventos ele era bem engessado quando a gente está falando de serviços de tradução e acessibilidade aplicados aos eventos. Ele era super engessado, era um mercado super fechado, tal, e a coisa parecia que estava andando bem. Mas, na verdade, o mercado já estava dando sinais que as coisas iam mudar. Tinha muita coisa que já estava em pequenas mudanças, que já estava muita coisa vindo aqui para o remoto, né? E como isso já foi falado e refalado várias vezes, desde março do ano passado, quando começou a pandemia, né, a gente fala que a pandemia só acelerou esse processo. Isso é uma coisa que hoje todo mundo entende, que todo mundo está em consenso com respeito a isso, né? E a gente identificou isso muito no começo da pandemia. Essa necessidade de a gente adaptar os eventos para o remoto e inserir os serviços de tradução e acessibilidade para esses eventos de uma forma mais simplificada do que era no ao vivo. E por que eu falo isso, Ana? Porque no ao vivo, no presencial, a gente precisava de uma estrutura muito maior. Primeiro que o local onde aconteceu o evento tinha que ter toda uma superestrutura, uma infraestrutura super bonitinha, super certinha. Tinha que ter toda a questão dos equipamentos. Então, você imagina só, o intérprete, ele tinha que se deslocar até o local, e o local teria que estar super preparado, porque o intérprete ele normalmente fica numa cabine fazendo a interpretação. E o som que sai daquela cabine que ele está fazendo a interpretação chega para as pessoas que estão assistindo o evento presencialmente através de receptores. Então, esses receptores, obviamente, tem um custo, tem um investimento, a cabine, tem toda uma aparelhagem que isso acabou se tornando meio que obsoleto com a coisa indo para o remoto, né? E aí, houve uma coisa também bem interessante, que foi os próprios intérpretes tendo que se adaptar nas suas próprias casas, né? Para ter uma estrutura, para ter uma internet legal, para ter um fone decente, um microfone de qualidade, né? Para poder fazer uma interpretação boa, né? Então, a gente se adaptou muito a isso, né? Toda a nossa equipe, todos os nossos colaboradores, né? Que os nossos parceiros, eles se adaptaram muito bem para essa parte, né? E hoje a gente faz aí eventos diariamente, né? De interpretação, de tradução simultânea com essa estrutura. E aí, só abrindo um parênteses, rapidinho que eu falei, interpretação e tradução é uma coisinha um pouquinho mais técnica, mas uma curiosidade para vocês. É isso, eu ia te perguntar. Qual a diferença da tradução e da interpretação? Eu estou aqui pensando nisso. Essa será a minha seguinte pergunta. Não, eu estava pensando justamente isso. Eu acho que o pessoal está assistindo, às vezes não, né, deve ficar se perguntando, meu Deus, né?
existe uma diferença, tá? O que acontece é que existe a definição técnica e a forma que o mercado se refere a isso, né? Tecnicamente falando, meninas, é assim, a tradução, a gente está falando de um conteúdo escrito. Então, se eu estou falando de pegar um texto e passar de o idioma que ele está, né, do idioma A para o idioma B, de um texto, eu estou falando de uma tradução. Agora, se eu estou falando de um proferimento oral, de uma palestra, de uma entrevista, qualquer coisa que é oral, aí eu estou falando de interpretação. Então, tecnicamente é isso, né? Tecnicamente. Agora, a gente vai falar de mercado, né? Porque o mercado, óbvio, a coisa é rápida, a coisa é dinâmica. Então, é muito comum as pessoas usarem o termo tradução para as duas situações, tanto para o texto quanto para um evento, né, por exemplo. Então, a gente aqui, né, tem o nosso lado técnico, de profissional, de especialista na área, mas a gente tem que se adaptar também ao mercado, então, assim, eu mesmo acabo trocando as duas palavras, e tem um conflito entre o Stefano tradutor e o Stefano co-founder, entendeu? Então, eu às vezes também troco as duas. Então, só para vocês entenderem, quando a gente fala tradução simultânea, a gente está se referindo à interpretação simultânea, né, tecnicamente falando. Ok. A seguinte pergunta que tenho é com relação ao que está acontecendo com o tema do coronavírus, né? Aí um antes e um depois. Você acha que houve uma grande busca com o tema do coronavírus e com o tema da globalização? Porque agora, com a internet, com a tecnologia, nós não estamos só em um local no Brasil, não. Nós agora estamos mundialmente, por exemplo, o Bistalk é mundial. Então, assim, havia uma necessidade, como dizer assim, muita gente buscando o intérprete, o tradutor, ou sempre houve? Olha, sempre houve, né? Assim, isso tem aumentado, né? Acho que dia a dia, ano a ano, né? Globalização e a coisa do mercado instável, uma coisa que veio para ficar, né? Mas eu acho que o que houve para mais recente agora, talvez devido ao corona, né? A pandemia e tudo mais, é essa questão do remoto mesmo, né, Fabi? O que você acha? Exato, exatamente. A gente percebeu, assim, claramente que houve aí um aumento muito grande pós-Covid-19, na questão aí de eventos online, porque as pessoas, elas tiveram que se adaptar a essa nova realidade, né? Então, muitas pessoas, muitas empresas, até então, elas tinham um hábito aí, um budget separado para fazer viagens de negócios, de ir visitar o cliente presencialmente, de fazer grandes eventos, reunindo aí, às vezes, até 1.000 pessoas no mesmo evento, e aí contratando os serviços de tradução simultânea em cabines. Então, esse tipo de situação era uma realidade antes da Covid. Após isso, todos tiveram que se adaptar aos mais diversos serviços, né? Então, tudo passou a ser online por meio de eventos online, né? Então, a visita que você tinha presencialmente com o cliente, você passou a fazer online. E também os grandes eventos, todos online também, né? Então, esse aumento foi bem significativo nesse sentido. Ainda dentro desse aumento, vocês acreditam que essa, digamos assim, antes da pandemia tinha já esse movimento todo, né? Mas se tinha ainda um custo, como vocês colocaram, né, do presencial, de toda a estrutura que precisaria ter, mas também o custo de trazer esse convidado internacional para o Brasil. Né? Esse agora, né, você não tem mais esse custo, né? Não tem que pagar todas as despesas dele e tudo mais. Vocês acreditam que, com o fato, né, realmente da gente ter tirado todos esses custos extras e ter essa possibilidade de ter o profissional aonde ele estiver, seja no Japão, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, isso está abrindo um pouco mais o mercado, e não só abrindo mais o mercado, mas fazendo com que as pessoas, as empresas de eventos, procure essa tradução em algo muito mais específico, porque hoje a gente tem algumas ferramentas, até o mesmo próprio Zoom, ele tem essa possibilidade de você ter ali as legendas e tudo mais. Mas é algo muito ali, né, digamos assim, é automático, né, você não tem aquela informação mais, digamos assim, mais confortável e mais personalizada. Vocês acreditam que todo esse processo de mudança
ele está aumentando essa conscientização do cliente de eventos, né? De não vamos só ficar dentro de uma ferramenta automatizada, mas vamos sim contratar uma empresa que vai ter todo esse suporte e ter essa personalização de língua mesmo, né? De experiência, na verdade. Essa é a palavra que eu estava buscando. De experiência mesmo. Sim. Aliás, por favor, né? Que continue assim, com essa visibilidade, essa conscientização do pessoal aumentando cada vez mais. A gente percebe esse movimento muito claro, Ana, acho que é bem o que a Fabiana falou mesmo, do início da pandemia, o cenário, as pessoas tiveram, na verdade, muito pouco tempo para se adaptar. E aí o pessoal viu que a realidade era essa e que a realidade veio para ficar e que a gente está falando agora de agosto de 2021 e a gente ainda não sabe quando isso vai, né, voltar a mais ou menos uma situação parecida com o que era antes, porque 100% com o que era antes a gente tem total consciência de que não vai ficar, não vai ser, né? Então, quando você fala aí, você mencionou um palestrante, por exemplo, estrangeiro, que de repente está lá no Japão, e a gente fala de trazer essa pessoa para cá, a gente está falando de dinheiro, mas a gente está falando de dinheiro ao quadrado, dinheiro ao cubo, sabe? Porque tempo também é dinheiro, né? E ele exige muito tempo dessa pessoa. Imagina um voo do Japão para o Brasil. É um exemplo que a gente está dando, né? Então, assim, é uma situação que essa situação da pandemia e tudo envolvido acabou forçando mesmo a coisa, o mercado a andar onde ele já estava andando, já estava realmente encaminhado para isso, né? E essa conscientização aí das pessoas com respeito à acessibilidade, né, a você tornar o seu conteúdo mais acessível para todo mundo, é uma coisa que, assim, deixou a gente muito satisfeito, né, e é que a gente tem o maior prazer de atuar nesse setor, que é o nosso setor, né, de serviços. É isso. E aí, Da automatização, né, de ser automático, como no Zoom, é igual que no YouTube. Para uma pessoa que talvez não saiba o português e está vendo uma tradução do espanhol para o português, diz, vai estar traduzido, porque não conhece o idioma, Pedro, mas se você vê, não tem nada que ver. A tradução do YouTube é horrível. sim, é automática. Esse é um ponto A bem legal, tradução Rosa. automática Você é colocou. horrível, porque eu estou falando uma coisa, e eu já fiz o teste, a prova, né, para comparar a tradução de várias plataformas, para ver se encontra uma mais ou menos, não? E você vai ver que quando você está falando uma coisa e você vai ver a tradução em português, não tem nada a ver. Perde totalmente o sentido. Claro, e eu já escutei algumas amigas, sim, Rosa, eu vi a tradução em português, eu vi a tradução em espanhol, e entendeu perfeito. Só que o que eu estou falando, talvez nem se compara com a tradução que sai. Esse é um ponto muito legal, Rosa, eu acho que você colocou, porque, assim, a gente da Voice Version tenta chegar nesse equilíbrio perfeito entre o uso de ferramentas tecnológicas que estão no mercado, que vieram aí para ajudar a gente, né? E a expertise, o know-how humano, que é insubstituível, tá? Então, assim, a gente tem total consciência disso e essa é a nossa filosofia de trabalho. Então, nunca que a gente vai, assim, oferecer para o cliente um serviço que é 100% automático, 100% automatizado, 100% baseado em inteligência artificial. Eu falo da inteligência artificial como a gente conhece hoje, tá? Que a gente sabe que ela tem falhas e tudo mais, né? Daqui a alguns anos isso pode mudar? Pode. A gente não consegue prever com certeza o futuro. Mas esse ponto da Rosa é muito relevante, tá? Então, quando a gente está falando de interpretação de eventos, a gente está falando de uma interpretação feita por um ser humano capacitado, que tem não só formação naqueles idiomas que ele está interpretando, mas que tem experiência na área. Porque se eu estou fazendo um evento de medicina, eu não posso colocar uma pessoa que tem mais experiência com tradução de engenharia para fazer, porque não vai dar certo, né? Então, tem esse olhar também, né? Então, a gente da Voice Version tem esse olhar também para conhecer realmente quem são os nossos parceiros, qual é a bagagem deles, né? E tudo mais. Não, e é interessante isso, que eu achei bem bacana no trabalho de vocês, que realmente tem esse cuidado com o resultado final da entrega. Porque, normalmente, a pessoa, algumas ações automatizadas de tradução, já fala que é automatizada, né? Você colocou ali, o negócio já sai, pronto, é fácil, é rápido, mas a experiência que você entrega no final, e como eu trabalho com eventos, e eu busco muito esse processo da experiência mesmo, né, no final,
a imagem, né, o objetivo tenha sido alcançado, isso é muito importante. Até pelo tom da voz. Eu falo assim, eu sou muito perceptiva. Então, assim, para mim, quando eu estou vendo uma tradução em algum evento, alguma coisa assim que eu estou vendo, aquilo é muito interessante porque se quem está fazendo a tradução ela é automático, você não sente a vibração do que a pessoa está falando, né? Você não sente ali, você não consegue perceber todo o conteúdo que ela está entregando. Tá, você está entendendo? Sim, você está entendendo. Não podemos negar que a pessoa não entende o que a outra está falando. Sim, você entende. Mas você não tem essa experiência que você marca o final, né, ali, de você olhar e falar, nossa, que bacana, que experiência boa. Quando você tem essa tradução, né, como vocês trazem, gente, o final, né, a conclusão daquele evento, a conclusão daquela experiência, daquela palestra, né, daquele treinamento, ela é muito mais perfeita e, com certeza, qualquer empresa de eventos, ela vai alcançar muito mais o seu objetivo do que você pegar uma pessoa ou não pegar, às vezes chamar, eu conheço um amigo meu que fala inglês ali, ele consegue fazer a tradução, vai cobrar R$50 para fazer a tradução e tudo. Ele pode até fazer a tradução, mas se ele não tem esse profissionalismo de entender que você não está entregando somente palavras, mas sim uma experiência do conteúdo, é muito mais difícil de você alcançar uma experiência no total do evento. É exatamente isso, viu, Ana? Porque toda tradução, você precisa ter esse lado humano mesmo, né? Os facilitadores que existem hoje, como os sistemas de tradução automáticos, são muito bons, mas essa questão de ter essa humanização, né, de você sentir a pessoa, saber do conteúdo falado, traduzido, quanto à naturalidade, quanto à oratória, até mesmo a parte gramatical, ortográfica, quando escrita, né? E também essa questão da harmonização do conteúdo é muito importante. Então, não tem como ter uma substituição humana nesse caso, né? E isso é uma preocupação, assim, que nós levamos muito a sério aqui na Vice Version, né? A gente precisa ter esse feeling, essa questão, essa pegada toda, para que a coisa saia, assim, de uma forma bem natural mesmo. Concordo muito com o que a Fabiana falou. E você falou também, Ana, daí trazendo isso para a interpretação. Na interpretação, se eu tenho um palestrante falando, ele demonstra diferentes emoções com base no que ele está falando no assunto, né? E daí, se você tem um serviço de repente, uma interpretação de uma narração automática, aquela voz robótica, isso não vai ser passado, não vai impactar o seu público do jeito que você quer. E outra coisa que a Fabiana falou, que eu super concordo, né? Ela falou dessas ferramentas e que são muito boas, né? E eu acho que hoje deu uma modinha de as pessoas, assim, meterem o pau e criticarem Google Tradutor, sabe? E, gente, entendam, o Google Tradutor é uma ferramenta incrível. Não existe nenhuma ferramenta igual àquela. Ele é muito bom. Mas ele, de forma alguma, substitui um ser humano. Um tradutor formado, um tradutor da área. É só isso, tá? Então, assim, as pessoas, eu acho que elas se sentem, às vezes, inteligentes de meter o pau no Google, de criticar o Google. E não é assim. Eu, como profissional da área, eu acho uma ferramenta incrível, assim, um grande feito aí dos profissionais da área. Mas ela substitui um tradutor formado, né, que tem realmente aquela bagagem? Não substitui. E até hoje não substituiu. Então, eu não sei se um dia ela vai substituir. Eu acho sinceramente difícil. Eu acho que a máquina humana é uma coisa muito, muito, muito incrível, que está anos-luz à frente de tudo, entendeu? Mas não salva, né? Na hora da agonia, do sufoco. Nossa, com o inglês. Salva em várias ocasiões. Quem nunca, né? Vamos falar a verdade. Quem nunca? Salva. Então, e daí, meninas... não, desculpa, eu só ia fechar... Não, segue, Stefano, pode seguir. Não, eu só ia seguir para falar dar uma prévia muito, assim, básica dos serviços de acessibilidade, porque a gente está aqui conversando muito, né, numa conversa bem legal, mas com o tempo também encerrando, para falar para vocês de qual o objetivo também do serviço de acessibilidade, né? Porque quando a gente fala de tradução e acessibilidade, a gente está falando de tornar uma mensagem disponível ao maior número de pessoas possível. Então, vamos supor que eu tenho um cenário que a gente está tendo um evento, pode ser até esse aqui, por exemplo, né? Que, né, por enquanto, não está com nenhuma acessibilidade nem tradução. Mas vamos supor que eu tenha pessoas assistindo um determinado evento
que são estrangeiras, que não falam o idioma que a gente está falando aqui, por exemplo, o português. Além disso, eu posso ter pessoas que têm limitações auditivas e limitações visuais. Se eu tenho esse público, eu preciso oferecer acessibilidade e interpretação, tá? E aí, as possibilidades, os cenários são muitos. E aí eu deixo até aqui né, a sugestão para vocês, de quem sabe numa outra live, futuramente, a gente falar muito, muito minuciosamente sobre esses serviços, né? Que são, além da interpretação simultânea, que a gente falou bastante, a Libras, né, que é a língua brasileira de sinais, é o nosso segundo idioma oficial. Estou falando da interpretação de Libras. A audiodescrição, que para as pessoas que têm limitações visuais, na verdade, né? E o Closed Caption, que na verdade ele pode vir aí aliado a Libras para suprir a necessidade das pessoas com limitações auditivas. Então, são esses os serviços de acessibilidade que nós oferecemos dentro da ViceVersion, né? E aí a gente pode falar em mais detalhes, talvez numa outra live a gente consegue, assim, esmuciar mesmo, e daí vocês conseguem ver como a gente consegue aliar tudo e fazendo, assim, a mensagem atingir qualquer pessoa que estiver assistindo aquilo ali, não importa qual dificuldade ou limitação ela tenha, ela vai absorver a mensagem do seu evento. Uau! Aí, Rose, já temos mais um tema aí para a gente trazer sobre... Claro que sim, claro que sim. Marcamos aí para voltar em outro momento e contar sobre isso. Tem uma pergunta pessoal minha. Oh, por favor. Quais são os idiomas que vocês traduzem ou interpretam? Boa pergunta. Quer falar, Fabi? Nós traduzimos em diversos idiomas, tá? Inclusive idiomas raros. Então, assim, nós não temos, a ViceVersion não delimita, muitas empresas delimitam aí a quantidade de idiomas a serem traduzidos. Nós não temos essa limitação. Nós traduzimos aí em muitos idiomas, inclusive idiomas raros, de línguas asiáticas. Nós temos uma demanda até que constante, tá? Mas os principais idiomas diários que nós temos são os que todos aí conhecem: inglês, português, espanhol, italiano, alemão. Esses são os mais frequentes. Agora, muitos outros idiomas aí europeus e asiáticos nós também fazemos. Como a gente tem muitos parceiros, assim, tão remotamente, né, em outros países, são nativos, estão morando nos seus países, às vezes eles falam dialetos, que às vezes a gente não conhece, né? Já aconteceu de a gente ter cliente procurando a gente fazer uma tradução. Nós, assim, temos os parceiros que têm essa formação, que têm essa capacitação, e então, assim, por isso que a gente não gosta de limitar, né, igual a Fabiana falou, porque a chance de a gente conseguir atender um cliente com um idioma raro é muito grande. Nossa, que maravilha, gente. E se a gente quer entrar em contato com vocês, como fazemos para entrar em contato com vocês, com a empresa de vocês? Se eu quero uma tradução, deixa o contato de vocês. Perfeito. Olha só, o nosso site, tá o nome aqui aparecendo, né? Atrás, ViceVersion. Você pode digitar isso no seu buscador aí do seu navegador. O site é muito simples, é viceversion.com.br. Então, lá no site, nós estamos também nas redes sociais, nas principais redes sociais, vocês encontram a gente. Então, vocês conseguem a gente através desse contato. No próprio site, a gente tem tanto o telefone de contato, quanto o e-mail. Então, aí é só entrar em contato com a gente com qualquer um desses canais. No telefone, nós temos atendimento para o WhatsApp também, então é muito fácil. Manda um oi ali, a gente adiciona você e vamos firmando uma parceria. Vai ser um grande prazer. Com certeza. Muito bom. Ana, e teus contatos aí? Eu tô sempre aí, né? Eu tô sempre aí, né? Bom, no LinkedIn é só procurar por Ana Souza Machado, que eu tô ali, nas redes sociais também, né? Ana Souza Machado, ou a Mineira, _ Ana Souza Machado, que é só me encontrar. Não tem tantas Ana Souza Machados por aí, não, mas eu tô por aí. Então, gente, muito obrigada. Obrigada pela participação de vocês. Na próxima quinta a gente volta com mais um programa Vistalk Português. Obrigado, Rose. Obrigado, Ana, pela oportunidade. Estamos muito. Até logo. Até.